Boa tarde, queridos alunos e alunas do segundo ano. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Peço que peguem o livro Oficina de Negócios. Abram na página 22. Vamos iniciar hoje a nossa unidade 2. Vamos aprender sobre empreendedorismo. O que essa palavra significa? Eu não sei, disse o menino. Vamos descobrir juntos? Empreendedorismo é o estudo voltado para o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à criação de um projeto por meio de um sonho. O desenvolvimento de competências e habilidades é quando a gente começa a praticar, a desenvolver aquilo que a gente sabe fazer melhor. E a gente consegue investir no nosso sonho usando isso que a gente sabe fazer de melhor. E a gente passa a empreender, a gente investe no que a gente sabe fazer e passa a trabalhar de uma forma prazerosa e rentável. Para ser um empreendedor é preciso ter muitas qualidades. Vamos ver na próxima página? Na página 23, a pergunta é: como ser um empreendedor? O empreendedor é aquele que apresenta determinadas habilidades e competências para criar, abrir e gerir um negócio, proporcionando resultados positivos. Como características do empreendedor, podemos citar. Bom, antes de citar as características do empreendedor, vamos falar um pouquinho sobre esse trechinho que a gente leu, né? É preciso ter coragem, né, e ter determinação para investir para realizar um sonho, né? O empreendedor é aquele que vê a oportunidade onde muitas das vezes ninguém consegue ver. Às vezes a pessoa está desempregada e sabe vender muito bem. E aí ela também sabe produzir um artesanato, fazer algo diferente. E aí ela vai usar a arte e o dom que ela tem de venda para apresentar esse produto, convencer as pessoas de que usar esse produto é necessário. Então são muitas qualidades que o empreendedor precisa, né? Não só a vontade. Precisa sim ter vontade de fazer dar certo. Mas vamos ver as outras características aqui, ó. Perseverança. O empreendedor é aquela pessoa que precisa investir no que vai trabalhar, desenvolver com muito empenho, com muita determinação, um projeto para realizar seu sonho. Aquela pessoa que às vezes cozinha muito bem, mas nunca vendeu seus próprios alimentos, né? Ela faz ali para a família, mas está precisando de uma grana. E aí? Por que não oferecer quentinhas, vender quentinhas, dar uma provinha, né? Se as pessoas gostarem, faz mais, começa a vender. Então, ver a oportunidade de trabalhar, ver a oportunidade de realizar sonhos, de abrir a sua empresa. É isso que tem o empreendedor, ele tem a visão do negócio. Além disso, perseverança, insistência, ele não desiste. Autonomia, ele se garante em fazer bem o que ele sabe fazer. Planejamento, como já estudamos lá atrás sobre planejamentos e estratégias, vocês lembram? Planejamento é o que eu vou planejar, o que eu vou pensar de como vai ser feito, né? E a estratégia são as ações, as atitudes. O sonho, claro, gente, o sonho é primordial. Sem sonho, nós não chegamos a lugar nenhum. A decisão. O empreendedor precisa ser decidido. Ele pensa, não, é dessa forma e por mais que eu me sacrifique para fazer isso, eu vou me sacrificar e vou fazer dessa forma.
Coragem, gente, é necessário ter coragem, né? Se a gente ficar com medo de mostrar as nossas habilidades, tiver medo de mostrar o que a gente sabe fazer, a gente não consegue chegar lá. Tem que ser corajoso. Responsabilidade. Responsabilidade, cumprir com horários, né? Ser fiel aos seus sonhos, né? Não deixar para depois o que pode ser feito naquele momento, né? Liderança, gente, liderança não é ser apenas um chefe. O líder, ele consegue trazer para perto aquelas pessoas que trabalham com ele. Ele consegue fazer com que todos sonhem juntinho, com que todos trabalhem dando o seu melhor para que aquela produção ali seja boa para todo mundo, né? O líder, ele ganha e ele ajuda também os que trabalham com ele, porque ele quer todo mundo muito satisfeito, produzindo com empenho, com felicidade, com prazer. E criatividade. Ai, gente, quem não gosta de comer algo diferente, de vestir algo diferente, né? Quem não gosta de uma novidade? Então, para que o público receba a novidade, o empreendedor precisa ser criativo. Vamos para a página 24. Quero ser um empreendedor. O que fazer? Para tornar-se um empreendedor de sucesso, primeiramente é preciso nunca desistir de seus sonhos, ter metas, seguir estratégias e contar com o Sebrae. Mas o que é Sebrae mesmo? Sebrae é o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas. É um órgão que ajuda essas pessoas que estão pensando em iniciar o seu próprio negócio, trabalhando em casa, depois expandindo, né? Aumentando essa pequena empresa que começou em casa, às vezes com uma venda de bolo simples, e daqui a pouco essa empresa cresce, dá oportunidades para muitos trabalhadores, tá? Então o Sebrae tem como objetivo auxiliar o desenvolvimento de micro e pequenas empresas, né? Aquelas empresas que estão começando. O Sebrae, ele ajuda com ideias, né, com o apoio de profissionais, de especialistas em economia, né, na área mesmo daquele negócio que a pessoa vai entrar. Então o Sebrae, ele é esse órgão que ajuda aos micro e pequenos empresários. Página 25, lendo a fábula. As pessoas acreditam que para ser um empreendedor de sucesso é preciso ter coragem para enfrentar as dificuldades. Vamos aprender um pouquinho com essa fábula? A Assembleia dos Ratos, fábula de Esopo. Quando o gato Bigodes Brancos aparecia, os ratos da mansão não tinham paz. Era um tal de se esconder aqui e acolá, de fugir às pressas. Muitos deles nem saíam mais do esconderijo, com medo de topar com o bichano. Então, Ratistóteles, o rato mais sábio que havia ali, teve uma ideia. Faremos uma assembleia para estudar o caso Miau. O caso Miau era, obviamente, o do temido gato Bigodes Brancos. Todos os ratos da mansão, que era velha e abandonada, foram convidados para a reunião. No dia combinado, o buraco atrás da lareira ficou lotado. Os ratos discutiam com alvoroço qual seria a melhor solução para o problema. Nenhum deles tinha dúvida de que o melhor seria ver bigodes brancos a muitos quilômetros de distância. Mas, como isso era um sonho impossível, concluíram que a melhor solução seria saber quando ele se aproximava. Colocaremos um guizo bem barulhento no pescoço dele. Quando ele se aproximar, o guizo o denunciará e nós teremos tempo suficiente para fugir, sugeriu um dos ratos. A ideia foi aprovada no mesmo instante. Nossa, que ideia maravilhosa, né? O gato está com o sininho, o guizo pendurado. Quando ele estiver chegando, o barulhinho do guizo vai avisar aos ratos. E aí todo mundo consegue pegar ele.
Todos os ratos presentes vibraram de emoção, menos o rato casmurro. Do alto de um velho caixote, ele cruzou as patas e perguntou: "E quem vai amarrar o guiso no pescoço do gato?" Foi um murmúrio geral. "Eu não, nem eu. Esqueça-me. Não estou a fim de virar petisco de gato." E foi assim que terminou a Assembleia dos Ratos. Moral da história: falar é fácil, fazer é outra conversa. Então vocês viram, né? Nessa Assembleia tinha um líder. Aquele rato que falou: "Vamos fazer uma Assembleia, vamos resolver esse problema que estamos tendo aí com esse gato que aparece, nos assusta, nos deixa apavorados. Vamos nos reunir." E aí, o rato... o Ratistóteles, né? Ratistóteles reuniu todos os ratos e todo mundo muito empolgado em dar a sua opinião, sua colaboração. Mas a ideia foi válida? Não, sabe por quê? Faltou coragem, faltou braveza. E talvez tenha faltado também até um planejamento melhor, né? Não é só dar a ideia. Precisa se planejar como fazer, de que forma fazer, né? Então, é um pouquinho trabalhoso virar um empreendedor, mas os resultados de um bom planejamento, o resultado de um trabalho feito com vontade de dar certo, com prazer, é maravilhoso. Então, vamos para a página 27. É hora de pensar. Agora é com você. Pare e pense para responder as perguntas de acordo com a fábula lida. Os ratos da fábula não apresentaram características de um empreendedor, né? Não adianta se reunir, né, e ficar aquele blá blá blá, um fala, outro fala, e não resolve o problema, né? Pinte os carrinhos de lata que têm as características de um empreendedor e que faltaram aos ratinhos. Quais são as características aí desses carrinhos de lata que um empreendedor precisa ter e que os ratinhos não tiveram? Pintem aí. Na página 28, pergunta lá no número 2. Qual é o título da fábula? Escrevam. Do que se trata o texto? De uma reunião de ratos para organizar uma festa ou de uma reunião de ratos para resolver um problema? Marquem um X na resposta correta. 4. A que solução os ratos chegaram? Pinte o quadro com a resposta correta. Prender o gato na mansão? Foi essa a solução? Ou colocar um guizo no gato, aquele sininho, né, no pescoço do gato, para quando ele se aproximasse, todo mundo, tá chegando. 5. Qual foi a grande dificuldade encontrada para a execução do plano? Por que os ratos não conseguiriam executar aquele plano, daquela ideia maravilhosa que todo mundo apoiou, mas faltou coragem? Vamos lá. Qual foi a maior dificuldade? Quem iria colocar o gato para dormir ou quem iria colocar o guizo no pescoço do gato? Pesquise, página 29 agora, pesquise com a ajuda de um adulto, do familiar que está te ajudando aí nessa quarentena, né? A mamãe, o papai, a vovó, o significado da palavra assembleia. E escreva no quadro abaixo, nesse quadro aqui, ó, tá? Então, pesquisem e escrevam. 7. Circule o elemento da fábula que os ratos queriam colocar no pescoço do gato. Qual era o elemento? Qual era o objeto? Era uma pedra, uma flor ou um guizo? Circulem. 8. Onde se passa essa fábula? Assinale com X a resposta correta. Na floresta, num apartamento, na casa ou na mansão? Página 30. Escreva nos balões de fala o que se pede. Qual foi a ideia do rato Ratistóteles?
Lá no início da história, qual foi a brilhante ideia que ele teve? E lá na letra B, qual foi a pergunta do rato casmurro? Lá no final, depois que todo mundo participou, que a ideia foi maravilhosa, o rato casmurro fez uma pergunta. Qual foi a pergunta? Vocês vão escrever aí nesse balão da letra B, tá? 10. Os ratos podem ser considerados empreendedores? Você acha que eles são empreendedores? Eles tinham organização, planejamento, coragem? E aí, depois que vocês escreverem sim ou não, justifique sua resposta. Por quê? Não ou por quê? Sim. Atividade 11 da página 30. Desenhe e pinte a personagem que os ratos precisavam vencer. Os ratos estavam querendo vencer quem? Desenhe e pinte. Página 31. Já aprendi. Os ratos fizeram uma reunião para resolver o problema e poder viver como sonhavam, né? Soltos, fazendo aquela bagunça toda, correndo atrás de comida, roubando a comida da cozinha. Desenhe no espaço abaixo como você imagina ter sido a Assembleia dos Ratos. Gente, tanto rato misturado. Vocês acham que... Como foi essa Assembleia? Então, vocês vão desenhar aí e escrever. Página 32. Para serem empreendedores, os ratos precisavam de uma característica que faltou em todos. Ajude o ratinho a ter coragem de enfrentar o gato e colocar um guizo nele. Então, vocês vão aí por esse labirinto procurar qual é o caminho sem obstáculos, né? O caminho que leva o rato ao gato, para pendurar o guizo no pescoço dele, com muita coragem. Página 33. Observe os personagens e pinte os quadros que indicam as características deles. Vamos lá. Como era o gato? Covarde? Assustador ou bondoso? Então, como era esse gato aí? Diz lá na história, né? E o rato? Qual era a característica do rato? E aí? Medroso? Sábio ou corajoso? Marquem, podem pintar, tá bem? Página 33 ainda, número 4. Releia a moral da fábula. Falar é fácil, fazer é outra conversa. De acordo com o que já estudamos sobre empreendedorismo, assinale a alternativa correta conforme a moral da fábula. Bom, o empreendedor, né, aquele que consegue ver a oportunidade onde ninguém conseguiu ver. Ele consegue usar seu conhecimento e suas habilidades para trabalhar, para se manter, para investir e realizar os seus sonhos. Não foi isso que a gente aprendeu, que é ser empreendedor? Então, de acordo com o que vocês aprenderam, falar é fácil, mas nem todos conseguem realizar. Ou falar é fácil e fazer é mais fácil ainda. E aí? O que vocês acham? De acordo com essa história que a gente leu, de acordo com o entendimento do que é ser empreendedor, será que todo mundo tem coragem de falar e fazer? Então pensem e marquem com um X, tá? A última página, 34. Com a ajuda de seu professor, numere as imagens a seguir de acordo com a sequência em que aconteceram na fábula Assembleia dos Ratos. Então, vamos pensar como foi a sequência dos acontecimentos. No primeiro desenho aí, em que vocês podem observar o rato tendo uma ideia, que tem uma lâmpada, que é o símbolo da ideia, né? Acendeu uma luz. Então Ratistóteles, o rato mais sábio que havia ali, teve uma ideia. Faremos uma assembleia para estudar o caso Miau. O caso Miau era, obviamente, o do temido gato bigodes brancos. Esse foi o primeiro acontecimento? Não, vamos ver ao lado. Eu não, nem eu, esqueçam-me, não estou a fim de virar petisco de gato. E foi assim que terminou a Assembleia dos Ratos. Esse foi o primeiro acontecimento? Não.
Lá embaixo, o rato casmurro perguntou: e quem vai amarrar o guiso no pescoço do gato? E aí, esse foi o primeiro acontecimento? Próximo. Colocaremos um guiso bem barulhento no pescoço dele. Quando ele se aproximar, o guiso denunciará e nós teremos tempo suficiente para fugir, sugeriu um dos ratos. Esse foi o primeiro acontecimento? 4. A ideia foi aprovada no mesmo instante. Todos os ratos presentes vibraram de emoção, menos o rato casmurro. Isso aconteceu primeiro? Quando o gato Bigodes Brancos aparecia, os ratos da mansão não tinham paz. Então, peraí. Chegamos ao início da história. Acontecimento 1. E aí vocês vão numerar de acordo com os acontecimentos. Olha, quando o gato Bigodes Brancos aparecia, os ratos da mansão não tinham paz, né? Isso nós lemos no início da fábula. Coloquem o número 1 aí. E aí depois? Ninguém tinha paz com esse gato. E aí, quem teve a ideia? Vamos lá para o quadrinho da ideia do rato Ratistóteles, né? Que é aquele desenho onde tem a lâmpada, que ele está tendo uma ideia. Qual foi a ideia? Fazer uma assembleia. Então, lá em cima, vocês vão botar como acontecimento 2. E aí, qual é o próximo acontecimento? Ele fez uma assembleia e surgiu uma ideia. Qual foi a ideia? A ideia foi o acontecimento 3. Onde está a ideia? Colocaremos um guiso bem barulhento no pescoço dele, não é isso? E aí, quando ele se aproximar, o guiso denunciará e teremos tempo para fugir, sugeriu um dos ratos. E aí, qual é o próximo acontecimento depois disso aí, dessa ideia maravilhosa? Hein? A ideia foi aprovada, né? Olha que ideia maravilhosa. Ótima, foi aprovada, todo mundo concordou. É isso aí, é isso que eu quero. E aí, onde está essa parte em que todos os ratos concordaram? Lá embaixo, né? A ideia foi aprovada, acontecimento 4. E o acontecimento 5? E aí, depois que todo mundo aprovou, é isso aí que queremos, o inteligentíssimo rato casmurro perguntou o quê? E quem vai amarrar o guiso no pescoço do gato? Não foi isso? Então, esse foi o acontecimento 5. E qual foi o último acontecimento? Todo mundo com medo, se negou, ó. Então, a ideia foi válida? Não adianta ter uma ideia brilhante, maravilhosa, se ninguém consegue executar, né? Então, temos que ter ideias que são possíveis executar. Todas as vezes que nós encontramos um problema e a gente quer ter uma ideia para solucionar esse problema, a solução, ela tem que ser fácil de colocar em prática. Não adianta eu arrumar uma solução impossível. A solução tem que ser possível, né? Todos precisam concordar? Sim, é uma equipe, todos precisam estar de acordo. Todos os ratinhos ali poderiam estar de acordo. Mas, e aí na hora de executar? Então, para ser empreendedor, tem que ter coragem, ideias válidas, não ter medo nem vergonha de colocar os seus conhecimentos no seu trabalho, tá bom? Um beijo e até a próxima!